Eu queria já entrar um pouco mais a gente explorou um pouco essa ideia mais estratégica geral de como que seria o embate contra outros candidatos, mas eu queria falar agora de proposta mesmo, cara. O que você vai fazer? E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu falei do ethos foi a questão da segurança que você trouxe, né? Desde da Sé, do Vale do Anhangabaú, na Bela Vista que você morou, que eu sei que é um perigo. Hoje no Campo Belo, eu moro no Campo Belo. Até no Campo Belo você fica com medo de sair de casa. Meu pai na feira com meu filho, eu fico, puta, não sei se eu vou, não sei se... Fico naquela dúvida, não tá fácil, tá complicado. Só que também, por um outro lado, existe uma prerrogativa que a polícia ela é um comando estatal. Você tem a guarda municipal, que você pode fazer coisas, tudo, mas ainda é limitado. O que você pretende? Quais são as principais propostas da segurança? Como que você vai encarar isso que assusta a gente no dia a dia? Vamos lá. O primeiro ponto é de que cidades do interior do estado de São Paulo estão com indicadores melhores de segurança pública do que a capital. E isso eu estou falando em trajetória, em filme, não estou falando de fotografia. O que significa que nós estamos sob o mesmo governo estadual, com a mesma polícia civil, com a mesma polícia militar, mas a cidade de São Paulo está com indicadores piores, batendo recorde de furto, de roubo, né? Então, no ano passado, inclusive, aprovei um projeto que aumenta as penas para furto, para roubo, para receptação, porque furto, assim, a pena era uma piada, você sequer começava no regime fechado, e roubo também ainda bem longe de ser o suficiente para manter o sujeito preso por um tempo significativo. E receptação, que é um crime que as pessoas consideram de menor potencial ofensivo, mas que é o incentivo econômico para o roubo e para o furto. Ou seja, se não há quem receba para vender produto de roubo, não há quem roube. Porque não tem demanda, é um incentivo econômico para cometimento de crime. Então a gente precisa matar o sujeito, matar no sentido figurado, tá? Matar o sujeito logo asfixiar o crime logo na parte da receptação, que é onde está o incentivo econômico, onde o cara ganha dinheiro. E esse projeto, aliás, Boulos não votou, ele não teve a coragem de votar contra, né? Ele evidentemente não votaria a favor, porque não é a posição dele, mas ele também não teve a coragem de ter o desgaste de dizer que votou contra. A Tabata a mesma coisa, os dois não se posicionaram. No projeto da legislatura passada, o Boulos não era deputado, mas a bancada do PSOL votou contra, foi de relatoria do atual secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, eu fui um dos autores do fim da saída temporária. Nós também aprovamos no plenário da Câmara, o PSOL votou em massa contra e a Tabata, salvo engano, ou não votou ou votou contra. Então, primeiro, se a cidade de São Paulo quer mais dureza no combate ao crime, definitivamente os candidatos de esquerda não são os seus candidatos, não são os sujeitos que merecem o seu apoio. Agora, na prática, o que a gente pode fazer? O primeiro ponto é o ponto mais básico, porque nem o básico é feito aqui na cidade. O orçamento. O orçamento da Secretaria de Segurança Urbana é de 1%. 1%. É ridículo. O orçamento da Secretaria de Segurança Urbana das cidades do interior, até da Grande São Paulo, do ABC, é de 3%, 4%, 5%, 6%. Aqui o nosso orçamento é parecido com o orçamento da Câmara Municipal. Nossa. Ou seja, a Prefeitura considera razoável gastar a mesma coisa com 55 vereadores do que com a segurança de 12 milhões de habitantes na cidade. Então, isso já é uma coisa bizarra que precisa mudar. Efetivo. Hoje a gente tem pouco mais de 6 mil guardas municipais na cidade de São Paulo. Pela lei, a gente poderia ter mais de 15 mil. Mas para comportar na nossa capacidade financeira orçamentária, eu proponho que a gente tenha 10 mil, que já é um aumento de 4 mil no efetivo para aumentar a ostensividade, para aumentar a presença da polícia na rua. E trocar de guarda municipal para polícia municipal, que essa é uma denominação que inclusive saiu um estudo recente do NISP, que diz que a própria mudança de nome tem um efeito moral. Sem dúvida. Na guarda municipal. A partir do momento que ela passa a ser chamada de polícia, como é chamada em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, você já tem uma melhora na própria, parece besteira, mas você tem uma melhora na autoestima e no moral dos homens que passam a atuar. E mais do que isso, o caráter de polícia, hoje você já tem um aval do Ministério da Justiça e do Supremo Tribunal Federal para considerar a GCM, como nunca havia sido considerada antes, Força de Segurança Pública. Esse foi um entendimento que, na minha avaliação, até demorou para sair, porque é Força de Segurança Pública. Tem cidade que tem mais guarda municipal do que PM. Então, é Força de Segurança Pública. Eu defendo, inclusive, desde o primeiro mandato, uma PEC que coloca no rol das Forças de Segurança Pública as guardas municipais. Mas como prefeito, já com a decisão judicial, posso transformar em polícia municipal e posso implementar um modelo japonês, que é o policiamento comunitário,
que é você colocar no bairro o sujeito que conhece o bairro, que conhece as pessoas, que sabe quando tem uma pessoa suspeita, que sabe de onde tirar informação. E um sistema também, eu conversei na semana passada com uma empresa japonesa chamada Singular Perturbations, que elaborou um algoritmo que já foi implementado e funcionou em Fukuoka e Nagano, em Nagoya, perdão, que ele prevê com muito mais precisão do que o atual sistema da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, o horário e o local em que os crimes vão acontecer. Então, a partir disso, ele define a rota de patrulhamento da viatura da Guarda Municipal e também um cronograma, porque a gente tem muitas câmeras, né? Aqui em São Paulo a gente tem o City Câmeras e no estado a gente tem a Muralha Paulista, que é o sistema de cercamento eletrônico. Primeiro, não é o suficiente, né? O Londres tem o chamado anel de aço, em que nenhum veículo transita dentro da cidade, sai da cidade ou entra na cidade se for furtado ou roubado, se estiver ilegal. Justamente por causa desse reconhecimento. Em Mogi das Cruzes, a gente tem um sistema de câmera com reconhecimento facial com um zoom de 2 km. E que a gente poderia implementar na cidade de São Paulo, o sujeito que está descumprindo saidinha, descumprindo medida cautelar, que está foragido. Então, a gente conseguiria prender milhares de pessoas que hoje estão circulando nas ruas e que estão lá no Banco Nacional de mandado de prisão, com mandado de prisão expedido. E, além disso, você também tem o reconhecimento das placas dos carros roubados, dos carros furtados, para você também impedir que tenha qualquer tipo de circulação, né? E aí, diminuir isso, mais uma vez, o furto de veículos bateu recorde também na cidade de São Paulo, assim como o furto e o roubo de celulares também bateu recorde. Então, uma política de tolerância zero com crime. E aí, dá o comando também para uma coisa que já está previsto na legislação, mas que o prefeito não faz por pura covardia. Se existe uma pessoa, um bandido, apontando a arma para a cara de um cidadão, a polícia pode e deve matar aquele bandido. Abater aquele sujeito, porque é legítima defesa de terceiro. Se tem uma agressão injusta, iminente ou ocorrendo contra outra pessoa, você pode atuar em legítima defesa de terceiro, especialmente se você é um agente de segurança pública, porque aí você ainda está no exercício regular da sua função. Agora, esse comando não é dado porque o prefeito tem medo da repercussão na imprensa, o prefeito tem medo da repercussão de ONG de direitos humanos. Mas, meu amigo, a partir do momento que você apontou a arma para a cara do cidadão, você perdeu o seu direito à vida. Porque você está ameaçando a vida de outra pessoa. Você abriu a margem para legítima defesa da vítima e de terceiro. Então, esse é um comando que precisa ser dado pelo prefeito para atuação da guarda e também para atuação da polícia militar, que é contratada pela prefeitura pela operação delegada. A prefeitura pode contratar as férias dos policiais militares para que eles atuem a serviço da prefeitura para fazer a segurança pública. Então, essa é outra medida a ser implementada. E sem falar as medidas de segurança geral, baseada na política de tolerância zero de Nova York, do Rudolph Giuliani, da teoria da janela quebrada, de que quando um ambiente está descuidado, está sujo, está maltratado, independentemente da classe social daquele bairro, o número de crime aumenta, o número de vandalismo aumenta. Então, se você não tem o básico de zeladoria, de limpeza, de combate à pichação, de combate a vandalismo, você escala aquilo para crimes maiores. E aí começa a ter furto, começa a ter roubo, começa a ter tráfico, aí começa a traficar crack, aí aquela praça vira uma mini Cracolândia. Teve um período que eu morei na casa de um amigo na Vila Mariana, que tinha uma mini Cracolândia lá na frente da casa, e aí você fazia o quê, né? Eu fui no ano passado conhecer uma senhora chamada Dona Marlise, que tem comércio lá na região da Cracolândia ainda hoje, 3 pontos de comércio, e mora lá. E ela falou, olha, ano retrasado, né, agora, usuários de crack acamparam na frente de casa. Eu tenho uma filha com um transtorno de espectro de autismo, e ela ficou 2 meses inalando fumaça de crack. E eu fui pra prefeitura, a prefeitura falou pra eu buscar o Ministério Público. Eu falei, mas gente, isso é um absurdo, isso é uma bizarrice. Quem possui o dever legal de zelar pelo espaço público é a prefeitura. Não tem que pedir pra ir pro Ministério Público, pelo amor de Deus. Se alguma medida a prefeitura precisar ir pro Ministério Público, é o procurador do município que tem que ir pro Ministério Público, não o cidadão.